Bom dia. Estava mostrando aqui o controle da televisão e queria começar exatamente com isso. Às vezes na vida a gente acha que tem o controle, cachorros, controle de tudo, não tem, né? Comecei o vídeo, o cachorro começa a latir. A gente acha que controla tudo, que a gente sabe tudo, e a grande surpresa vai se dar em alguns momentos que a gente descobre que a gente não tem o controle. E a sensação de insegurança que vem pra gente é enorme. Porque o tempo inteiro é vendido pra gente uma imagem que a gente tem que ter esse controle, essa permanência, como o tempo ficasse parado. E o tempo não fica parado e a gente descobre que a gente não tem controle de nada. Essa sensação a gente vai ter, é um princípio do conhecimento, da sabedoria, que nada no fundo está parado, tudo tem um plano e tudo segue esse plano. Esse plano tem altos e baixos, esse plano tem coisas corretas e coisas difíceis de aceitar. Esse plano ele vai ajudar a gente a confiar mais em Deus em momentos que às vezes a gente tem uma fé que está, né? Fala a verdade, né? Muitas vezes a nossa fé vai no pé. Quando a gente está sendo provado, a gente vai no pé. Né? Quem já não chorou pedindo ajuda de Deus? Né? E nós passamos por isso. Né? A fé vai nos levar a essa experiência nova de Deus e a contínua ajuda de Deus vai nos levar a ter esperança. E a fé, junto com essa contínua ajuda de Deus, vai nos dando essa esperança, porque sabe que Deus vai agir no momento que a gente mais precisa, vai nos levantar, vai nos fazer mudar. E, finalmente, aqui isso tudo vai nos gerar uma constância. A pessoa fala, eu tenho fé, minha vida vai... Fala, como a gente se engana. E eu, pensando nisso tudo, né? Você vai pensando na vida e você vai pensando em tudo que te acontece, nos teus erros, também nos acertos, nas coisas que são tuas, e até as coisas que são tuas você descobre que nem tudo é teu. Cara, é outra coisa fantástica. E aí eu vou entrar num ramo que a maioria das pessoas nem fala, né? Que é a hereditariedade. É lógico, esse vídeo pode ser de 1 hora, mas eu vou tentar fazer em 10 minutos, né? Para não cansar ninguém. Então, é um tema complicado, mas é um tema que a gente tem que saber, né? E esse tema me veio à mente quando eu entrei no Uber para ir no trabalho e comecei a conversar com um cara e veio isso, eu comecei a falar com ele. E Deus foi revelando a vida dele e o cara ficou de boca aberta e falou, já que você falou, vou contar o que você acabou de falar. E começou a contar a vida dele, tudo que nós estávamos falando. Da vida dele, da vida do pai dele, da vida da irmã dele. Foi uma coisa louca, né? Ou seja, Deus não tem momento de fazer, ele ficou admirado. Ele falou da doença do pai. E aí eu falei, teu pai era assim, assim, assim. E ele tem essa doença hoje, não tem? E ele falou, ele tem. Deus, ele é surpreendente, porque não tem hora nem lugar, né? Onde pode ser o famoso poço, né? Da viúva lá de Samaria, né? Às vezes é um táxi no meio da rua. E o cara ficou, né? Ficou parado, ficou meio perplexo. Ele que era mudo não parou mais de falar. Ele precisava contar aquilo que foi ele aprendeu ali e aquilo ele estava entendendo uma série de coisas. Eu fiquei, né? Impressionante. Às vezes Deus dá um pingo de sabedoria, de conhecimento pra gente e a gente fica admirado, né? E pior que tem muita gente que a gente dá horas de conhecimento e sabedoria e não estão nem aí. Impressionante. Cada um, cada vez é uma história.
sobre a hereditariedade, se você pegar lá, primeiro texto dos evangelhos, é a hereditariedade de Jesus, que, se eu não me engano, vem por José, né? Desde lá de trás, de Abraão até José, e assim vai. Eu não estou sem a Bíblia aqui no momento, tá ali, né? Vou até botar aqui, ó, para falar que eu não estou mentindo, ó lá. Tá as Bíblias ali, os textos abertos, que daqui a pouco eu vou parar para estudar, né? Com a minha mulher, a gente vai parar para estudar o que Deus tem com a gente hoje. Está lá, já está aberto, a gente só tem que ir lá, sentar e saborear essa palavra. Enquanto eu não saboreio essa palavra, eu falo que eu estou viajando sem rumo. Eu não sei o que Deus quer, eu estou no modo automático, né? E assim vai. Então, se você pegar lá, na primeira palavra dos evangelhos, é a genealogia de Jesus. 12 gerações para lá, 12 gerações para cá, mais 12 gerações, até chegar nele, né? Por que esse texto? E você vai ver que tem outra genealogia, também dentro da Bíblia, dos evangelhos, que vai chegar a Jesus, só que pelo lado de Maria. Olha só que coisa louca, né? Porque tinha a tradição do seguir pelo homem, né? A família é o homem, mas tem outra tradição, que só filhos de judeus só podem ser vindos de útero judeu. Então, veio por Maria. Então, ele, né, mistura, mas chega no mesmo lugar. Ou seja, Jesus tem o gene hebreu dos dois lados e os dois passando por Davi. Os dois são da linha de Davi, né? Engraçado. E aí Deus, na palavra, ele vai falar muitas coisas que são bênçãos e maldições que você faz na tua vida. E a bênção e a maldição não é porque Deus é bom ou ruim. Na verdade, se você seguiu a Deus, a ordem, a estrutura, como você foi projetado, como Deus colocou você nesse mundo, para que você serve, se você seguiu aquilo, você vai entrar na bênção de Deus. Agora, por outro lado, se você entrar exatamente fazendo aquilo que Deus fala para você não fazer, onde você não deve ir fazer aquilo e fazer tudo aquilo que é contra ele e adorar outros deuses, você entra na maldição. A escolha é sua, no fundo. Até aí, se fosse até aí, tem todo o lado de a escolha é minha, né? Mas tem todo um lado ali, falando de genealogia, que na verdade você é fruto do teu pai, da tua mãe, dos seus avós, dos bisavós, da junção dessas pessoas todas que chegaram a você. Então, o seu cabelo é de um, o seu olhar é de outro, os seus olhos daqui, o seu braço dali, aquele negócio todo é uma junção de genes que vão chegar a você. Da forma natural, né? E também tem da forma espiritual, ou seja, tudo que eles, de certa forma, fizeram de bem ou de mal, também passam nas suas gerações futuras, né? Pode pegar a Bíblia, não acredita em mim não, vai na Bíblia, vai ler, vai estudar, que você vai ver. Quando você entra para Deus e começa a servi-lo, ele fala, você e suas gerações futuras serão abençoadas. Ele fala que tem bênçãos de 3 anos, 5 anos, 7 anos, 12 anos, 1000 anos. Tá. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Pega lá na Santa Sagrada Escritura, está lá escrito, né? E tem coisas que você faz que também tem as coisas desagradáveis, né? Fez besteira, você vai começar a pagar aqui, certamente. Pode ser que um pedaço você pague no purgatório e depois chegue ao céu. Tem gente que começa a pagar aqui e depois vai pagar o resto do inferno. Depende do que você fez, depende da sua conversão ou não conversão ou aversão a Deus, né? Mas se parasse por aí, também era decisão pura e simples da pessoa. Mas Deus fala que tanto a bênção e a maldição, ela passa de geração em geração. O normal são 3 gerações. A Maria não sabe. Tem gente que fala, só tem 3 gerações. Não, pega na palavra. Pega no manual da vida, na Sagrada Escritura. Vai falar que são 3, 5, 7 e 12. Né? Depende do que você fez. Né? Você passa para os teus suas próximas gerações. Ou seja, como você passa para baixo, tem de onde você veio. Então, se nas suas gerações anteriores, teus pais, teus avós, bisavós, 3 gerações,
bisavós, tataravós, assim vai, fizeram besteira, dependendo da besteira que fizeram, vai passar essa maldição para você. Oh, meu Deus, como é que eu faço? Graças a Deus, para toda doença tem um remédio. Jesus é o remédio. Jesus é a salvação. Jesus é a situação que conserta tudo. Ele é a libertação e a salvação de tudo. Então tem uma coisa chamada oração de cura hereditária, de sua hereditariedade, ou cura de maldições, libertação de maldições, tudo é a mesma coisa, né? O que é isso? São coisas que seus antepassados fizeram e que vocês caem, né, em maldição. Se você começar a estudar a vida dos teus antepassados, que eu acho interessantíssimo, você vai ver que são certos tipos de comportamentos certos e errados que se repetem. Os certos, que bom, mas os errados dão um mal tremendo na vida das pessoas. O problema é que tem muita gente que não sabe nem como havia o seu pai, não conheceu direito ao seu avô, a gente ignora as histórias dos bisavós, e aí você perde a história e não sabe nem por que você tem certos comportamentos que na verdade se repetem. E se repetem são maldições que Deus quer cortar. Mas para isso primeiro você tem que reconhecer e depois Deus tem que fazer o corte. Eu lembro de orações nesse sentido, que Deus vai revelando, a avó vai passando, né, uma escala hereditária e vai passando, geralmente faz de 3 gerações e já é bem complicado. E Deus vai revelando tudo que as pessoas fizeram nas gerações anteriores. Quem está rezando como eu não sabe, mas as pessoas às vezes sabem, e quando a gente fala de uma determinada coisa que aconteceu, a pessoa vê, sente ou alguma coisa, você sabe que é com você e aquele pecado foi realizado. E Deus vem cortar as questões hereditárias para que aquilo cesse, aquele comportamento, e você seja um cristão totalmente libertado daquelas situações que você viveu, né? Tanto para o bem como para o mal. Vamos pensar assim. Vou botar mais um exemplo rápido, né? Não vou tanto falar da libertação dessas maldições, mas vou fazer como às vezes acontecem a bênção. Eu estou até com o terço aqui, né? Que eu estou rezando. E aí Deus, lá um tempo atrás, quer dizer, uns 10 anos atrás, mostrou para mim da onde veio a minha conversão. Foi o fulano que falou contigo, foi o ciclano que falou contigo. Eles contribuíram. Mas a minha conversão, geralmente a conversão vem pela oração de alguém a Deus. A minha específica foi pelo meu bisavô do lado materno, que era um senhor, era médico, entre outras coisas, e ele era muito mariano e rezava o terço pela sua família e pela conversão das pessoas. Se você fosse no mês de maio na casa dele, ele te botava às 6 horas da tarde, se você estivesse lá, de joelho rezando. O homem era bravo. Interessa que a gente estivesse na casa dele, independente. Estava na casa dele, então porque Nossa Senhora te pediu para ir lá rezar com ele. E assim foi. Ou seja, isso aí foi no 1900, sei lá, estou chutando aqui. A oração de um cara de 1900 converteu, foi fruto da minha conversão no ano 2000, 1980, né? Olha que coisa louca, né? A gente, muitas vezes, eu vou rezar e já quer ver o fruto da tua oração. Quando a gente reza, a gente não sabe o que vai acontecer e nem para que Deus vai usar aquela oração. Não importa se você não está vendo o fruto da tua oração, mas aquilo vai abençoar alguém em um determinado momento da vida daquela pessoa. Pode ser no momento presente ou futuro. Então, na dúvida, reze. Na dúvida, pegue o terço. Ore. Na dúvida, abre o teu coração perante Deus e peça. Seja uma fonte de bênção, não seja fonte de maldição. E se você vê os comportamentos errados que se repetem na tua família, veja em cima dos pecados, principalmente pecados e pecados capitais que se repetem geralmente, começa a pedir a Deus a libertação disso e a quebra desta maldição sobre você, o teu antepassado que estiver vivo e naqueles que vêm depois de você. Tá bom? Então eu paro por aqui para não ficar muito chato para vocês. Espero que tenha sido interessante. Agora eu vou ali ler a Bíblia. Paz e bem.